Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas na TV Brasileira. Eu sou Eudes Figueiredo e por aqui estão as principais informações de hoje, com os comentários de Fernando Gessi e também Adolfo Padilha. A gente começa hoje com destaque de Fernando Gessi. Bem-vindo, meu amigo Fernando. Vamos lá para o seu destaque. Olá, Eudes, olá, Padilha, um grande abraço a todas as pessoas que nos acompanham. O meu destaque é o seguinte: o governo terá aí mais um abacaxi para descascar, porque parece que o que foi dito ali na COP26 não representa aí a realidade de um relatório produzido pelo INPE, onde mostra que o desmatamento no Brasil é muito maior do que aquilo que foi dito lá, inclusive com atenuantes de algumas áreas ali terem sido contaminadas com agrotóxicos durante 10 anos. Isso é muito sério, precisa ser apurado. Agora, a verdade tem que ser dita, não podemos aí ficar tampando o sol com a peneira, porque as consequências podem ser gravíssimas. Ok, vamos lá para o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, é com você o seu destaque. Bem-vindo, meu amigo. Fala Eudes Figueiredo, amigos da TV Brasileira, parceiro de comentários, meu amigo Fernando Gessi. Olha, a gente lê algumas coisas que a gente não pode deixar de comentar, né? Ao ler ontem uma manchete de um jornal do Berrante Virtual que tinha padrão de qualidade, porque a gente que bancava com o dinheiro público, isso acabou agora, dizer que enquanto Lula dá show na Europa, Bolsonaro passa vergonha em Dubai. Mais ou menos assim. A apelação e a falta do profissionalismo da ética jornalística realmente impera hoje no jornalismo brasileiro. Sou formado em jornalismo e não foi isso que eu aprendi. Mudar fatos, criar narrativas, induzir as pessoas a pensarem errados ou pensarem o que quem está escrevendo interessa. É o que ele está escrevendo que interessa, então ele tenta criar narrativas. Esse é o jornalismo mais baixo que existe. E o Brasil realmente anda mostrando a cara de vários jornalistas que por muito tempo, inclusive alguns deles, a gente ouvia, a gente gostava, mas hoje a gente começa a entender que eles faziam parte do sistema, ou eram bancados pelo sistema. Para não se aprofundar muito, o sistema, o meu dinheiro e o seu dinheiro. E o desespero bateu a porta, porque a torneira secou. Então esse tipo de manchete em jornais que se dizem ter padrão de qualidade é uma vergonha. É ou não é, meu amigo Gessi? Toca o programa Eudes Figueiredo. Ok, a Polícia Federal está investigando se a cúpula do Ministério da Justiça tentou interferir no processo de extradição do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, determinada no mês passado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Alan dos Santos é um dos aliados mais próximos da família Bolsonaro. Ele está sendo investigado pelo Supremo em 2 inquéritos, o que apura a divulgação de fake news e o de ataques a integrantes da corte e também que identificou a atuação de uma possível milícia digital. Vamos lá, comentando esse assunto, a gente começa com o Fernando Gessi. Olha, eu acho que o título dessa notícia ela está um pouco equivocada. Parece que a Polícia Federal está ali apurando justamente interferências externas que houveram ou possam ter ocorrido no Ministério da Justiça. Porque, segundo um áudio que rola, eles têm lá no inquérito, parece que o Eduardo Bolsonaro agilizou alguns trâmites ali dentro para que a família do blogueiro pudesse viajar às pressas para os Estados Unidos. Isso aí é muito sério. Ele é investigado por fake news, por mídia digital, por outras situações interessantes. Agora, cabe aqui lembrarmos o seguinte: quem estava ali cuidando, que recebeu a ordem para fazer todo o encaminhamento da extradição desse blogueiro, foi a Silvia Amélia. Né? E acontece o seguinte: o que foi mais interessante dessa história toda é que ela foi exonerada e, lógico, né, isso aí precisa ser apurado. E quem entrou no lugar dela foi o Vicente Santini. Caso vocês não lembrem quem é esse Vicente Santini, esse aqui era aquele servidor público que estava lá na Europa, num evento, e de repente ele teve ali um insight que estava acontecendo uma outra reunião na Índia. Ele simplesmente chegou para o piloto da FAB e falou: partiu Índia, vamos embora.
e ele foi exonerado. E agora ele entrou no lugar da Silvia Amélia. Olha, são um conjunto de situações aí bem complicadas, né? O blogueiro, as falas dele, tudo tem que tomar um pouco de cuidado. Liberdade de expressão é bacana, é necessário, mas nós temos uma liberdade de expressão que tem um teto. Você não pode passar dali para cima, porque senão começa a virar uma bagunça e todo mundo pode falar o que for, ofender todo mundo. E não é bem por aí. Inclusive, algumas questões ali de ordem com a possível ruptura até da democracia. Isso aí não pode ser aceito em lugar nenhum do mundo. Tudo tem que ter ali o seu bom senso. Agora, nesse caso aqui, o inquérito tem que apurar se houve realmente interferência ali do Eduardo, filho do presidente, e por que que a Silvia foi exonerada por dar andamento no processo de extradição do blogueiro. Ok, vamos lá, comentando o assunto, Adolfo Padilha. A questão não é nem interferir, né? Se o ministro Alexandre de Moraes quer saber se o ministro da Justiça interferiu, ele devia dar explicação como que ele está interferindo tanto entre a autonomia do Poder Executivo, por exemplo, né? Como ele está interferindo tanto com as suas ações, romper os preceitos legais da nossa Constituição Federal, dos nossos ritos ordinários, processuais, enfim. É o Alexandre de Moraes, ministro, que deve essa explicação. O Ministério da Justiça, outro dia eu estava lendo, ele quer saber como que o pedido de prisão passou direto sem o crivo do ministro. Isso é uma coisa que tem que se observar. Por enquanto se diz na matéria que é caso de demissão da diretora ou da delegada que determinou o despacho do pedido de prisão absurdo contra o jornalista Alain, do absurdo da decisão do ministro Moraes, que desaprendeu tudo em direito, ou de fato se sente hoje mesmo como controladores da harmonia democrática, né? Que foi o que o Toffoli quis dizer, um órgão controlador, né? Como está monitorando os descuidos. Mas de quem que são os descuidos? Sai na rua, ouve a população. Não nós não, vocês ministros. Aí vocês vão ver quem é que está agindo contra a Constituição Federal. Os absurdos que acontecem no Brasil. Agora ele quer saber se o ministro da Justiça interferiu no pedido de prisão dele. Se não interferiu, devia interferir, para recolocar o direito no lugar que tem que estar, pelo menos no que eu aprendi na faculdade. E agora o ministro está querendo saber por que foi despachado para os Estados Unidos sem passar pelo crivo, que é o caminho natural do despacho do ministro da Justiça. Brigas de política onde não devia ter política, que é no cuidado com o nosso direito, que está na Constituição Federal. E quem está provocando não é o governo federal, é o STF, mais uma vez. E olha só, os presidentes dos diretórios regionais do PL, que estiveram reunidos esta semana em Brasília, deram ao presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, uma carta branca para acertar com Jair Bolsonaro os termos da filiação do presidente da República ao PL. Ao que tudo indica, tem 99% de chance do Bolsonaro ir para o PL. Em nota divulgada após essa reunião, o partido informou que está pronto e alinhado para receber Bolsonaro. O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, tem carta branca então para conduzir e decidir sobre a sucessão presidencial. Vamos lá, e também a filiação de Jair Bolsonaro, né? Vamos lá com Adolfo Padilha. Adolfo Padilha, você acha aí que está tudo certo? Bolsonaro vai para o PL ou ainda pode dar errado, hein? Isso é carta de jogo marcada, né? Esse negócio de dizer que o PL dá carta branca ao presidente do partido. O Costa Neto sempre mandou no partido dele, ele domina o partido dele como poucos. Ele domina o partido dele como o Renan Calheiros domina o partido dele, como Álvaro Dias domina o partido dele. Esse negócio de partido é ato democrático, esquece, gente, isso não existe. Valdemar Costa Neto realmente convocou os delegados para fazer um ato público, para deixar bem esclarecido que o partido apoia a vinda do Bolsonaro, né? Então esquece, Bolsonaro está 90% colocado dentro do PL, é o partido que talvez venha disputar a eleição. Os lacradores, os mimizentos, vão dizer que onde já se viu, não tem outro caminho, ele tem que ir para um partido. O que a gente tem que discutir aqui, por que para os outros candidatos tudo é possível de aceitação, enquanto com o Bolsonaro nada é possível de aceitação. Na política e nos que nós temos na política em Brasília, poucos se salvam. Os que mandam no partido, quase nenhum se salva.
E o Bolsonaro não tem para onde correr, ele tem que escolher um partido e tem que continuar na linha dele. Ele fez parte do PSL, ele é um deputado que não se amarra, ele foi deputado que nunca se amarrou em partido, já trocou 5, 6, 7 vezes de partido, o que demonstra muito bem que a origem dele não é de fidelidade partidária, mas de fidelidade com o que acredita, fidelidade com um projeto que ele tem de política. Isso está na origem dele e ninguém fala. Se ele fosse um candidato que sempre permaneceu um partido só, ou seja, não, sempre mudou de partido, porque quando o partido quis impor alguma coisa que não combinava com o que ele acreditava, ele saía do partido. E assim vai continuar sendo, porque depois de velho, o nego não muda. A dor de cabeça dos concorrentes, pode ser o PL, pode ser o PTB, pode ser qualquer outro partido. Eles sempre vão achar um podre para tentar fazer do Bolsonaro iguais aos outros. Esse é o fato, essa é a verdade. O resto é o mimiseiro de sempre, a choradeira de sempre, principalmente daqueles que apoiam o candidato chorão, o novo candidato chorão, ex e bom juiz Sérgio Moro, para o covarde e ingrato candidato Sérgio Moro. Ok, vamos lá. Todo mundo definindo para as eleições do próximo ano. Eu quero saber do Fernando Gessi. Será que o presidente vai mesmo para o PL? Olha, Eudes, o PL, Partido Liberal, que na verdade as siglas aqui no Brasil nem sempre significam realidade da ideologia do partido. Agora, essa carta branca que foi dada ali ao presidente Jair Bolsonaro, né, que a carta branca foi dada ao presidente do partido, né, o Valdemar da Costa Neto, mais conhecido como Boy. O Boy por quê? Porque ele está com o nome dele lá naquela aquela presepada toda chamada Lava Jato. Então ele consta lá o nome dele, já foi preso, já puxou cana e por aí vai. Essa carta branca dada a ele pode ser a mesma carta branca que o Bolsonaro deu para o Moro, deu para vários outros, e depois não era bem assim que funcionava a tal da carta branca. E esse imbróglio todo criado no PL é pelo seguinte: lá no Nordeste, o PL tem acordos políticos junto com partidos de esquerda, inclusive o próprio PT. Isso aí complica um pouco. E aqui em São Paulo, o desafeto do nosso presidente, o João Dória. E com certeza ali eles vão compor alguma coisa para o estado de São Paulo. E também teve um agravante, né? Quando o presidente estava ali em Dubai, parece que eles trocaram algumas falas, algumas farpas por WhatsApp, coisa muito séria, inclusive envolvendo ali os filhos do presidente. Vamos ver se isso aí se resolve de alguma forma, porque o presidente, queira ou não, ele precisa de um partido, porque aqui no Brasil não é possível candidatura independente, então ele tem que entrar em algum partido. Agora, o PL é um partido do Centrão, aquele mesmo que ele demonizava lá atrás, que não tinha acordo, que não fazia isso, mas agora a coisa mudou, agora pode tudo, pode fazer acordo, pode entrar em partido com esse naipe aqui de gente, entendeu? Mas vamos ver o que é que isso aí vai acontecer no final. Agora, um problema nós temos. Aqui no estado de São Paulo, praticamente todos os candidatos que estão sendo aí colocados para o governo do estado de São Paulo não são do estado de São Paulo. Isso me preocupa um pouco. Será que aqui nós não temos competência? Ninguém teria competência para administrar o nosso estado? Nós vamos precisar trazer gente de fora para administrar o estado de São Paulo, o motor da nação? Isso me preocupa um pouquinho. Ok, é isso aí. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já já com mais Entre Linhas aqui na TV Brasileira. Ok, já estamos de volta com Entre Linhas aqui na TV Brasileira. Em tour pela Europa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi ovacionado por eurodeputados da Conferência de Alto Nível da América Latina esta semana. Em seu discurso, o ex-presidente disse que o Brasil tem jeito e que é possível construir uma economia justa sem a destruição do meio ambiente, livre da exploração desumana da força de trabalho. Vamos lá, comentando aí o Luiz Inácio Lula da Silva e também as recentes declarações fora do país, essa campanha que ele está fazendo aí para ganhar força, né? Adolfo Padilha. Olha, Lula é aplaudido de pé depois do discurso no Parlamento Europeu. Primeiro a gente tem que entender quem é que estava no Parlamento Europeu, né?
Quem fazia parte dessa plateia que aplaudiu ele em pé. Se aplaudiu, a gente tinha que considerar assim, então eles não têm informação. Se aplaudiu em pé, pode ter certeza que faz da mesma laia do Lula ladrão. É o mesmo tipo de gente, é o mesmo tipo de personalidade. O Lula foi recebido pelo Macron. E ao invés de nós aqui estar discutindo onde já se viu um ex-presidente da República, esquece toda a corrupção que ele praticou, vai se reunir com uma liderança internacional que combate e desfaz do Brasil. Macron hoje, pressionado com os ruralistas franceses, é o cara que mais combate a economia brasileira, é o que mais destrói a imagem do Brasil lá fora, querendo impedir o crescimento da nossa agricultura para não poder se ferrar lá dentro do país dele, e o Lula vai lá estender a mão para ele e dar atenção para ele. Por aí só, já é mais um pezinho contra, além do caminhão de toneladas de peso que o Lula tem contra ele, das condenações, o descondenado. O problema é que o Lula não foi inocentado, o Lula foi descondenado pelos seus amigos do STF, né, para poder ser candidato ano que vem. Ele está tão bem nas pesquisas, que ele não sai à rua. Ele teve que ir para a Europa, ele teve que ir num partido de esquerda, ele teve que ser recebido por um presidente publicamente contrário ao maior rival dele aqui no Brasil, que é o Macron, da França. Então, quer dizer, o que mais que vocês esperam? Esse tipo de manchete é o que eu acabei de falar na abertura. A mídia covarde, a falta de ética, a informação, a desinformação, entendeu? A criação de narrativas e aquelas coisas todas. É isso que acontece. Então o Lula foi aplaudido em pé no parlamento da Europa. Só que eles não explicam quem estava no parlamento. E eles não explicam isso que a gente está falando, esses pequenos detalhes. O Lula aplaudido em pé lá, e aqui ele não pode sair a pé na rua. E daí? Como é que fica? Quem explica isso? Com você, que acha que o Lula está liderando as pesquisas. Ok, eu acho que nesse quesito aí o Fernando Gesso também vai concordar com Adolfo Padilha. Fernando, me diz aí, o que você achou da semana do Lula, hein? Bom, Eudes, é complicado, né? O cara é aplaudido em pé no Parlamento Europeu. Mas é o seguinte, para vocês verem como é que um cara como esse, com o histórico que ele tem aqui dentro do país, ele tem um capital político impressionante lá fora, ele é recebido com honras de chefe de Estado, afinal de contas ele foi o ex-presidente do Brasil, mas esse aí é o Lula, esse é o Lula, é o cara que consegue, através da lábia dele, vamos dizer assim, envolver todo um grupo de pessoas, mas isso aí tem uma explicação. O Lula, no passado, ele teve ali, no primeiro governo dele, que por sinal foi um governo que criou ali o Bolsa Família, ele teve alguns insights com relação à floresta amazônica, de preservação do meio ambiente. Aí, no segundo governo em diante, aí começou aquilo tudo que nós já conhecemos. E lá fora, ele é muito respeitado por esse tipo de coisa. A corrupção, né, tudo que aconteceu com relação a ele, infelizmente, não é vista como um agravante para a persona Lula. E isso, para nós, é muito triste, porque você tem que ver um ex-presidente com aquele monte de condenação, com aquela roubalheira toda que aconteceu aqui no Brasil, e ter uma postura daquela é deplorável. Mas o Lula, ele é assim mesmo, não tem jeito, é o tipo dele, ele consegue passar o famoso 171 em todo mundo, e agora ele está trazendo o Alckmin para junto dele. Eu não sei por que as pessoas estranham, esse é o jeito Lula de ser. Lá, quando a primeira vez que ele tentou se candidatar, todo mundo falou que ele transformaria o Brasil num comunismo, num socialismo, mas isso aí não tem jeito, a própria Constituição nossa não permite. Então o que ele fez? Ele trouxe o José Alencar, um grande empresário ali de Minas, não tão conhecido, mas um grande empresário, muito respeitado por sinal, para junto do governo dele como vice. Ou seja, ele afastou aquela parte que o prejudicava. E agora, com ele, na verdade, com o Alckmin, ele está fazendo a mesma coisa. Está trazendo a credibilidade que o Alckmin tem, tá, para avaliar o governo dele. Legal, ele chegou lá, inclusive uma das falas dele foi falar que o Bolsonaro era uma cópia mal feita do Trump. É isso aí, ele vai atacar o que for possível. Agora, é muito triste para nós vermos uma pessoa deplorável como aquela no parlamento sendo recebida daquela forma.
E olha só, o Tribunal de Contas da União suspendeu esta semana o pregão licitatório da Aeronáutica por suspeitas de favorecimento à empresa Tamandaré Technologic. Esta ia receber 27,5 milhões de reais para o fornecimento de 65 equipamentos tecnológicos, segundo informações do Estadão. E o TCU pediu esclarecimentos ao Estado-Maior da Aeronáutica. Vamos lá. Fernando Gessi, como é que está essa questão da licitação aí? Olha, o Brasil tem um problema muito sério. Nós temos aí no passado, em 2013, aprovamos a lei de combate à corrupção, né? A lei anticorrupção. E em 2019 nós fizemos uma modernização dela, que foi o Programa de Integridade e Compliance. Essa palavra compliance, ela poderia ser muito bem utilizada num caso como esse. Você pega uma licitação, restringe ela ali a poucas empresas, aos amigos do rei, vamos dizer assim, 27 milhões de reais, e a coisa se dá, e se ninguém vê o que está acontecendo, passa batido mesmo e por aí fica. Agora, o Brasil tem um problema muito sério. Essa lei em específico, ela poderia já ter colocado aqui o nível de compliance, a nível de gestão, para todo o arcabouço público do Brasil. O que aconteceria? Essas empresas teriam que ter uma responsabilidade muito grande para poder fornecer e vender coisas para o governo. Ou seja, existe todo um processo que é feito de verificação, de acompanhamento, praticamente quase um ISO da integridade física, moral, financeira da empresa. Porque também a empresa não pode começar a fazer negócios de 27 milhões se ela não tiver ali uma estrutura financeira para aguentar uma coisa dessa. Então, e muitos casos que nós temos de empresas que recebem e não entregam. Nós temos um caso bem interessante aí que aconteceu, que aquela empresa precisa de medicamentos daquele outro grupo que tem 20 milhões de reais de dívida, mas o governo estava lá negociando com esses picaretas. Agora, infelizmente, é isso aí. Nós temos as ferramentas, temos os modelos, temos as leis. Agora, a implementabilidade é uma coisa que eu sempre questiono. É muito difícil aqui no Brasil. Você cria uma lei linda, maravilhosa. A redação técnica é geralmente horrível, mas a implementabilidade da lei, ela tem dificuldades muito grandes. Isso aí nós precisamos também resolver junto com outras coisas. Agora, compliance é, sim, o único meio que nós temos. Isso já é adotado no mundo inteiro. O país decente já adota isso há muito tempo e aqui nós ainda estamos perdendo tempo com algumas licitações aí como essa que passam vergonhosamente. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, Adolfo Padilha. É para isso que existe o TCU, Tribunal de Contas da União, é para isso mesmo, para verificar, para investigar e, se tiver suspeita, para agir. É assim que tem que funcionar. Aliás, o presidente Bolsonaro diz isso quase todo tempo. O sistema de segurança, o compliance de segurança para evitar a corrupção no atual governo tem que funcionar. O governo é muito grande para que um presidente sozinho cuide de tudo, de tantos ministros, de tanta gente que vem para baixo disso, né? Não se esquecendo que muitas operações, às vezes no departamento de licitação de compra, são funcionários já de carreira, alguns viciados, outros não. Então o TCU tem essa importância, né? E tem que verificar e se tiver suspeita tem que cancelar. Tem que pedir esclarecimentos, não importa se é o Estado maior da aeronáutica, não importa quem está fazendo. O importante é esclarecer. O importante é não deixar acontecer o desvio do dinheiro público. É para isso que nós temos um Tribunal de Contas, né? Tem que se verificar. Eu fico feliz com uma notícia dessa, porque antes a gente lia assim, foi descoberto o esquema de licitação que deu 25 milhões de prejuízo. Nesse governo, por enquanto, a gente ouve assim, pede a suspensão do modelo licitatório ou da licitação por suspeita de fraude. Muito melhor assim do que desperdiçar o dinheiro. Se for para pensar do lado mais pessimista, né? Concorda comigo ou não? Ok, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Em manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União afirmou ser contra a quebra de sigilo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A medida foi aprovada pela CPI da Covid em junho. Na petição, a AGU também pede aos ministros do Supremo Tribunal Federal que analisem em caráter de urgência o pedido contrário à quebra de sigilo do general. Vamos lá, Adolfo Padilha, você acha que é necessário mesmo a quebra de sigilo do general Pazuello?
É aquilo que eu falo, se cria as narrativas, a gente cansa de falar aqui, parece repetitivo, a oposição quer criar um fato de corrupção no governo de qualquer jeito, mas quando chega tecnicamente nos órgãos, como a Advocacia Geral da União, que lá tem pessoas concursadas, que estudaram direito, sabem como deve ser aplicado, estudaram técnica de avaliação, de contratos, de licitações, não se acha argumento para atender o pedido político. Quebra de sigilo do ministro Pazuello. Eu sei que meu amigo de bancada aqui pensa diferente de mim, tem lá os motivos e as razões dele. Mas o Pazuello vem se provando com o resultado da vacinação, com o resultado que o Brasil se encontra na pandemia hoje, com o resultado catastrófico da economia, que o governo federal mais acertou do que errou. E o Pazuello faz parte desse governo, né? Então, quando se disse que o Pazuello errou na distribuição de oxigênio em Manaus, se provou que não foi culpa dele, do Ministério, né? Descobriram respiradores enterrados atrás de parede, né? Descobriram que as informações dos médicos, dos enfermeiros já vinha acontecendo 3, 4 meses antes, dizendo que precisava melhorar a logística de entrega, que ia faltar o gás, precisava comprar o oxigênio. Então, num primeiro momento, explodiu falta de planejamento do general Pazuello. Depois foi se esclarecendo tudo. E a quebra do sigilo dele, para quê? A troco do quê? Era só mais uma ação e mais uma narrativa política que deu com o bode com a cara na água, morreu afogado, porque mentira tem perna curta. E vamos tocar à frente, porque ainda nós temos uma pandemia para enfrentar. O nosso maior desafio agora é saber o que vamos fazer com o carnaval que está para chegar. Esse é o nosso maior desafio. E aí nós vamos avaliar a postura daqueles que pediu para todo mundo ficar em casa, daqueles que foi a favor do tranca tudo, né? Vamos ver o que eles pensam disso. Porque a pandemia está aí. Ela ainda não passou. Ela diminuiu. A vacina tira a agressividade do vírus, mas não cura 100%. Né? Os tratamentos preventivos, precoces, continuam sendo adotados. E dá resultado. Então o desconhecido ainda é maior do que o conhecido. E vamos pensar bem. E vamos avaliar bem quem é a favor do quê e com que interesse. Esse é o ponto. Vamos lá com o Fernando Gess. Fernando, será que vai acontecer aí quebra de sigilo de forma generalizada aí, inesperada, conforme falou a AGU, do general Pazuello, será? Olha, Eudes, eu também não sou favorável a quebrar o sigilo do Pazuello, porque para você quebrar o sigilo de uma pessoa, você tem que ter um objeto, um motivo muito concreto para que isso seja possível. Senão, nós poderemos abrir um precedente perigoso e começarmos a quebrar o sigilo de todo mundo. Agora, lá no passado, inclusive as pessoas criticam muito o Sérgio Moro, né, como traidor do presidente. Lá no passado, o COAF ele estava ligado diretamente ao Ministério da Justiça. Possivelmente esse tipo de coisa aqui, de transitar com valores irregulares ou fora do normal, com certeza o COAF pegaria isso. Mas agora o COAF não pega mais nada, né? Porque está travado, tem uma resolução lá dentro do STF que não pode fazer mais muita coisa, ou seja, está do jeito que o diabo gosta. O Brasil, você pode começar a fazer aí verdadeiros absurdos e ninguém vai te pegar, infelizmente. Inclusive comprar imóveis sem ter calço financeiro, sem ter imposto de renda, essas coisas acontecem aqui. Agora, nesse caso da AGU, infelizmente não. Agora, o que me estranha é a AGU estar preocupada com esse tipo de coisa, né? É porque o Pazuello tem foro privilegiado, a Advocacia Geral da União, cuidando de interesses de pessoas ali ligadas muito próximas ao governo. É muito triste isso. A única coisa que eu tenho do Pazuello para falar é que ele foi, durante a pandemia, um poço de incompetência. É o único lugar do mundo onde nós estamos numa pandemia e nós temos uma pessoa que não entende nada de saúde tocando e tomando conta dela. É surreal algumas coisas que aconteceram aqui no Brasil. Eu critico muito isso durante a pandemia, porque eu tenho um modelo de gestão criado para que isso aí acontecesse, para podermos gerir a pandemia e não o que foi feito aqui. E esse senhor, ele é uma das peças-chave desse processo todo que envolveu governo federal, governo estadual, municipal, é o conjunto inteiro da obra, no meu entendimento, foi um verdadeiro desastre. Quem deveria puxar a fila ficou correndo atrás de EMA ou de remédio que não servia a nada. Infelizmente, esse aí é o nosso país. Agora, quebrar o sigilo fiscal dele, não vejo motivo nenhum, mesmo porque não teve ali a coisa feita da maneira correta, com objeto
realmente concreto para que isso fosse feito. Ok, muito obrigado, Adolfo Fadini, e também Fernando Jesse, pela participação de vocês que nos acompanharam. Estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje aqui na TV Brasileira. A gente se fala a qualquer momento aqui na programação. Valeu!